bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão assistindo mais esse vídeo do canal Engenharia e Perspectiva. Essa iniciativa, então, é patrocinada pela empresa NEP Consultoria e tem o patrocínio do nosso Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Você sabe que esse canal aqui foi criado para discutir questões de engenharia e hoje nós trouxemos mais uma representante feminina aqui do nosso mundo da engenharia, que é a professora Estela Bueno. Tá? Estela é uma engenheira civil, formada na Universidade Federal do Paraná, e que depois, então, veio fazer mestrado e doutorado aqui na nossa Escola Politécnica do Estado de São Paulo. Tá? A Estela trabalha bastante tempo. Quantos anos você trabalha na Mali? Já mais de 20 anos. Nossa, tem 21 anos. 21 anos, ela trabalha 21 anos na Mali. Para quem não sabe, né, a Mali, a antiga Metal Leve, ainda coexistem, né? A Estela estava me explicando um dia, coexiste a Metal Leve, que foi uma empresa, que é uma empresa bastante forte e com uma tradição bastante importante, né? Só para adiantar, eu trabalho na mesma área que a Estela, a gente trabalha com simulação numérica na área de CAI, né? E eu sempre, há muitos anos já que eu escuto falar da Mali como um dos grandes grupos de engenharia, não só nessa área, como em todas as outras áreas. Então, houve um cuidado muito grande, me parece desde a Metal Leve era de um grande empresário chamado Zé Midlin, que aliás eu tive a honra de conhecer, de conversar com ele, e era um cara bastante diferenciado em vários aspectos, né? E talvez por isso também, em algum momento, ele talvez tenha interferido, tenha colocado sua influência nessa questão de manter uma equipe de gabarito, né? Então, a Metal Leve sempre foi uma equipe de engenharia de alto gabarito e mantém até hoje, até onde eu sei, e a gente vai conversar um pouquinho também, talvez entender um pouquinho mais como é que está hoje, mas essa trajetória e esse cuidado que a empresa sempre teve com a equipe de engenharia, que a gente sabe que não é, infelizmente, não há norma aqui no Brasil. Tá? E a Estela tem mais uma coisa bastante interessante de estar conversando, que ela tem um curso, né, na área de psicanálise, né, então bastante interessante, inclusive, ela tem um consultório, né, e isso dá um aspecto bastante diferenciado, então, e aqui ela estava me explicando, né, em off, de como ela atualmente aplica alguns desses conceitos, né, dentro do ambiente de trabalho. Tá? Estela, agradeço a tua presença, a tua fala aqui nesse canal, e passo a palavra para ti, fica muito à vontade aí para contar um pouquinho da tua história, aí, tá bom? Obrigada, Renato. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Uma grande honra estar participando aqui do Engenharia em Perspectiva, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante, principalmente para divulgação e incentivo da engenharia para os jovens, né? Para mim, pelo menos, ver os jovens escolhendo engenharia como carreira é algo fundamental, né? Me dá muita emoção e me faz acreditar que tudo que a gente fez até hoje na engenharia do mundo e do Brasil, né, vai ter muito futuro e a gente tem muita coisa para construir. Bom, eu gostaria de começar, né, contando o que o Renato me pediu, né, por que eu escolhi engenharia, né, eu sou engenheira civil, e eu, assim, eu nunca percebi, na verdade, que eu realmente gostava da engenharia civil, né, eu era uma criança que era absolutamente aficionada por plantas de apartamentos e parar na frente de obras e ficar olhando os prédios e ficar imaginando por onde passavam as vigas e os pilares. Eu adorava ver construção de prédios quando era criança. Eu adorava ir visitar obras quando eu era criança, de prédios em construção, pedia sempre para o meu pai me levar, e tinha realmente uma coleção naquele tempo em que a divulgação, né, de marketing dos apartamentos era feita por jornal, então domingo eu ficava recortando os jornais e colecionando plantas de apartamento, e tentando pintar e descobrir dentro daquela planta arquitetônica onde ficavam os pilares e as vigas. Né? Mas eu achava que eu queria ser médica. Eu não conseguia perceber isso como uma aptidão, né?
E os anos foram passando, e eu fui estudando, porque eu queria ser médica, até que eu cheguei muito próxima do vestibular, estudando matemática, física, porque sempre com o álibi de que eu precisava ir bem no vestibular, e de repente eu me peguei, assim, 6 meses antes do vestibular, pensando como que eu ia fazer para continuar estudando geometria, porque eu gostava muito de geometria, depois que eu estivesse cursando medicina. Aí, quando isso aconteceu, eu falei, não, tem alguma coisa de errada, né? Aí eu fui ver, meu pai estava reformando uma casa, eu já tinha, mesmo estando no cursinho, eu tinha desenhado todas as plantas da casa para fazer a reforma, eu acompanhava a obra final de semana. Aí eu cheguei um dia do cursinho, depois de fazer aula o dia inteiro, simulado, fui visitar a obra, e quando eu entrei na sala da casa que meu pai estava reformando, eu senti aquele cheiro de cimento, assim, molhado. E eu falei assim, meu, é isso que eu quero fazer, eu quero sentir esse cheiro minha vida inteira. E aí eu olhei para minha mãe e falei, eu vou ser engenheira civil. E a minha mãe ficou chocada, né? Minha mãe ficou, na verdade, acho que muito decepcionada, porque o sonho dela era ter uma filha médica. E aí eu acabei fazendo inscrição, ainda dava tempo de fazer inscrição para o vestibular de engenharia, e eu fiz inscrição, né, tanto para a PUC como para a Federal do Paraná, para engenharia civil. Aí eu passei, né, nas duas, optei pela Federal do Paraná, e assim começou a minha vida na engenharia, né, e realmente, assim, foi um amor ao cheiro do cimento, e a toda essa predisposição aí, essa aptidão que eu tinha já de ficar procurando, na verdade, não, hoje eu olho, né, mas eu já tinha vontade de descobrir o caminho das tensões, por onde as tensões andavam, porque eu ficava tentando descobrir onde era um pilar, viga, né, aquela coisa. E a Federal do Paraná foi, assim, foi uma escola muito importante para mim, porque eu tive a felicidade já de, no final do primeiro ano, entrar num centro de estudos, lá existia um centro de estudos de engenharia civil, que se chamava CESEC, e nesse CESEC, então, você poderia, haviam bolsas de iniciação científica e bolsas PET-CAPES, né, PET é Programa Especial de Treinamento, esse programa existe até hoje, eu acho que mudaram um pouco os objetivos do PET, mas é um programa que ainda existe, e são bolsas de 4 anos, então é realmente para quem quer, é como se fosse na época era visto como uma preparação, um aprofundamento para você realmente se preparar para a carreira acadêmica, para você sair de lá e ir para um mestrado, para um doutorado, né, e eu tive essa feliz oportunidade de ficar 4 anos no CESEC, com professores maravilhosos, né, quer dizer, eu acho que se eu escolhi elementos finitos, eles tiveram grande influência sobre essa escolha, né, o professor Roberto Daledoni Machado, a professora Mildred Balin Heck, né, que foi, assim, realmente um modelo, né, uma engenheira que me inspirou muito, ela era uma das minhas maiores incentivadoras, absolutamente apaixonada por elementos finitos, né, e, assim, foi realmente uma companheira de muitos anos, né, eu brinco com ela que ela é minha mãe da engenharia, né, e amigos também, né, eu me lembro que a primeira vez que eu vi um modelo de elementos finitos, eu tinha acabado de entrar no CESEC, nem sabia o que era elementos finitos no primeiro ano da faculdade, né, estava começando o segundo ano. Estela, que época que nós estamos falando aí? Eu entrei na faculdade em 1992. Tá. Né, e já existiam nessa época, era a época dos computadores lá, 286, estavam lançando o 386. Eu me lembro que no primeiro ano da faculdade, no final do primeiro ano, eu ganhei um 386. Nossa, foi a coisa mais maravilhosa, talvez um dos presentes mais maravilhosos que eu ganhei na minha vida, do meu pai, foi aquele 386. E já começavam a ter elementos finitos com interface gráfica nesse tempo, né? Então já estava deixando de ser só linha de comando e entrando já em algumas interfaces gráficas.
E aí eu me lembro que eu estava passando no corredor do SESEC, e um colega meu do 5º ano, né, que estava lá, havia uma mistura de engenharia civil com engenharia mecânica, né, e aí foi aí que eu comecei a sair da engenharia civil e entrar na engenharia mecânica, da qual eu não saí até hoje, né. E esse meu amigo, ele olhou para mim e falou assim: ô, menininha, você vem olhar aqui o que eu estou fazendo. Aí ele me mostrou a tela do computador, uma malha de elementos finitos. Foi a primeira vez que eu vi uma malha de elementos finitos. Aí ele olhou para mim e falou assim: você se interessa por isso aqui? Eu falei: mas o que é isso? Ele falou: isso aqui é elementos finitos. Me explicou mais ou menos para que servia, né? Que servia para você calcular tensões, deformações, não sei o quê. Eu falei assim: ele falou assim: você quer que eu te ensine? Eu falei: eu quero. E foi ali que esse rapaz, né, que vamos dizer, meu pai de elementos finitos aí, que era o Magnus Varacin Arantes, né, infelizmente o Magnus ele faleceu na pandemia. Sim, eu conheci. E foi ele que me mostrou a primeira malha de elementos finitos que eu vi na vida. Mas ele trabalhava lá nesse SESEC? Trabalhava, o Magnus era bolsista de CNPq, ele era um bolsista CNPq da engenharia mecânica da professora Mildred. Sim. Né? E a gente conviveu 1 ano, porque ele estava no 5º ano e eu estava no 2º ano da faculdade. Uhum. Aí ele se formou no fim do ano, né? E a gente continuou trabalhando, fazendo alguns trabalhos juntos. E depois que aí ele veio para São Paulo, a gente acabou perdendo contato, depois eu acabei tendo contato com ele de novo, mas foram coisas assim, aquela coisa que aconteceu, foi paixão à primeira vista. Quando eu vi aquela malha, eu falei: nossa, é isso que eu quero fazer. E realmente foi ele que me ensinou a usar o ANSYS, né, naquela época lá, linha de comando, até hoje eu sei as linhas de comando de cor, né, eu consigo fazer muitas coisas por linha de comando até hoje. Foi realmente uma época muito boa, né, e esse centro de estudos, ele foi muito importante, porque ele formava pessoas já para essa área de programação, então eu aprendi programação lá, aprendi a programar em C, né, o SESEC tinha um convênio, uma proximidade muito grande com a PUC do Rio, porque os professores de lá, grande parte deles tinha feito pós-graduação, mestrado, doutorado na PUC do Rio, então a gente tinha essa aproximação com a PUC do Rio, e inclusive o professor Luiz Fernando Marta, da Tecgraf, né, que é da PUC do Rio, ele foi lá, eu me lembro que eu estava no 2º ano da faculdade, ele foi dar um curso de 1 semana de C, então, a gente tinha uma troca científica muito grande, eu acho que foi um período de formação muito importante, né, que eu acho que as universidades, né, deveriam incentivar muito isso, né, não esperar para introduzir o aluno na vida, nessa carreira científica, né, de produção acadêmica, só depois na pós-graduação, né, a iniciação científica, então a gente acha às vezes que as bolsas CNPqs não fazem diferença, mas elas fazem, né, o programa PET, Bolsa de Iniciação Científica, ela é realmente um semear fundamental para o desenvolvimento científico do país, né, nesse grupo, eu acho que quase todas as pessoas, né, ou pelo menos 50% desses bolsistas, eles terminaram o doutorado, né. Olha. Então, realmente algo muito, muito relevante, né, eu olho para trás e penso como eu tive sorte, né, de cair nesse ambiente tão profícuo, né, e muito bom, de amizade, de desenvolvimento com pessoas, né, quer dizer, não me lembro de amizades ruins ou relacionamentos ruins que eu tenha tido lá. E aí, mas lá não tinha mestrado, doutorado ainda? Por que você decidiu Não. fazer aqui? Então, foi exatamente por isso, porque o que acontecia? Esse grupo, né, que nos orientava, que na época era o professor Daledoni e a professora Mildred, eles eram da área de engenharia de estruturas,
né, bastante focados em elementos finitos, os dois tinham feito doutorado em elementos finitos, e a Federal do Paraná, na época, não tinha curso de mestrado e doutorado nesta área de estruturas, engenharia de estruturas. Então, quando você terminava a graduação, você tinha que escolher, ou você ia para Santa Catarina, né, para a UFSC, ou então ia para a PUC do Rio, ou para São Paulo. E eu tinha um professor de concreto armado que se chamava professor Marino. E o professor Marino, ele tinha feito o mestrado e o doutorado na USP aqui, né, em São Paulo, na capital, e ele era um grande incentivador de que a gente viesse para a USP, porque já fazia muitos anos, naquela época, que todos os alunos que saíam do PET iam para a PUC do Rio. E ele falou, não, a gente tem que começar a ir para a USP também, vamos para a USP. E aí ele me convenceu, então, a fazer inscrição na USP, para fazer o mestrado em Engenharia de Estruturas na USP. E eu acabei vindo, né, da minha turma, lá da Federal do Paraná, já tinham vindo 2 alunos 2 anos antes, né, a Beth e o Wang, que eu encontrei daí em São Paulo, né, eles já estavam terminando o mestrado, quando eu entrei no mestrado aqui em São Paulo. E até por causa desta relação, então você vai vendo que a vida vai se amarrando, né? Eles tinham uma relação próxima com a PUC do Rio. Aqui em São Paulo, a gente tinha o professor Túlio Bittencourt, que era muito próximo do professor Luiz Fernando Marta. E então, o meu orientador PET, né, que a gente chamava de tutor, na verdade, o programa PET, ele não tem orientador, ele tem um tutor. O professor Daledoni, então, mandou uma carta de recomendação minha para o professor Túlio e para o professor Bucalém. E assim que eu cheguei em São Paulo, eu fui falar, ele pediu para eu ir conversar com o professor Túlio. E eu fui conversar com o Túlio, e de imediato ele me convidou, no primeiro dia que ele me viu, quando eu cheguei em São Paulo, né, ele já perguntou para mim, você quer ser minha orientada? Eu falei, eu quero, né? E ele trabalhava com concreto armado, né, com elementos finitos, né, mas na área de concreto armado, e eu acabei, então, indo trabalhar com ele, e aí, mais uma vez, eu tive uma grande sorte, que foi, assim, recém-chegada em São Paulo, ele já me colocou dentro do laboratório de mecânica computacional, né, então eu tinha um ambiente de estudos dentro da USP, não só, porque normalmente o aluno de mestrado, ele começa a fazer os créditos, e à medida que ele vai fazendo os créditos, ele acaba encontrando o orientador, né, e só então ele acaba se anexando a algum dos laboratórios. Eu, de imediato, já consegui entrar no laboratório de mecânica computacional, né, já comecei, então, a ter acesso a toda a infraestrutura, acesso aos professores, e contato, né, eu acho que o mais importante de tudo isso, que realmente marcou essa minha vida acadêmica, foi o contato com os outros alunos, né, então, eu estava começando o mestrado, eu já tinha ali contato com o pessoal que estava no primeiro, segundo, terceiro, terminando lá, o mestrado, já no seu terceiro ano de mestrado, às vezes, o pessoal que estava começando o doutorado, então, eu tive contato com muitas pessoas e acabei recebendo, então, um incentivo muito grande, né, então a motivação era muito grande, e foi uma fase realmente importante, eu devo, né, essas facilidades, essas oportunidades ao professor Daledoni, ao Túlio, que acreditou em mim, né, e só de me ver, me falar, você foi bem recomendada, quer ser minha orientada, e eu topei, né, e realmente eu acho que isso fez bastante diferença, né, então foi muito bom. Aí, quando eu fui terminando o mestrado, meu mestrado foi na área de formulação de elementos finitos coesivos, né, de fraturamento coesivo, então, é o tipo de fraturamento que ocorre em vigas de concreto, né, que é exatamente, não abre de imediato, se pensar que tem lá os agregados, né, então você tem ali a brita, a areia, que vai fraturando e perdendo coesão aos poucos, né, eu terminei, então, o mestrado, era um mestrado em conjunto com a USP e
Tecgraph, né, eu trabalhei no programa Quebra, do professor Luiz Fernando Marta, que também era do professor Jaime Tupiaçu, né, e aí você vai vendo, você vai lembrando das pessoas, né, como que você foi conhecendo pessoas que foram realmente muito importantes na minha vida, né, na minha vida profissional e acadêmica. E aí, quando foi chegando o final, eu fui sentindo vontade de mudar um pouco, né, o meu mestrado era muito ligado à programação mesmo, eu comecei a sentir vontade de fazer uma coisa mais aplicada à engenharia, em termos de sair um pouco da pesquisa aplicada de desenvolvimento e mais para pesquisa dentro de indústria. E aí surgiu também uma oportunidade que foi muita coincidência, né? Não existe coincidência na vida, eu acho que é o destino. Nessa época que eu estava terminando o mestrado, o professor Miguel Bucalem, ele estava procurando alguém para fazer um trabalho com ele na área de desenvolvimento de metodologias de cálculo de pistões para MALE, para metal leve. E bem nessa transição, quando eu estava terminando o doutorado, iniciando, né, procurando um orientador de doutorado, porque eu já tinha como objetivo emendar o mestrado no doutorado, né, eu fui conversar com o professor Bucalem, porque eu já tinha muito contato com ele dentro do LMC, né, ali da USP, e então eu perguntei, olha, professor, eu estou procurando um doutorado em formato um pouco diferente do meu mestrado, né, eu queria utilizar mais os programas, fazer mais customizações, mais aplicações e menos desenvolvimento de código, e casou direitinho o que eu estava procurando com a oportunidade de convênio de pesquisa que ele estava fazendo com a Metal Leve, né, e foi assim que eu acabei me envolvendo com a Metal Leve. Em que ano isso, Estela? Isso foi em 2000, né, eu defendi o meu mestrado em 99, aí eu comecei as disciplinas em 99, então a gente já tinha a perspectiva de que iria começar esse convênio de pesquisa no ano seguinte, então eu defendi o meu mestrado em 1999, em outubro, já estava começando as disciplinas de doutorado, e em abril de 2000, a gente oficializou o convênio de pesquisa, né, entre o Departamento de Estruturas e Fundações e o Centro Tecnológico da MALE Metal Leve, que na época ainda era em Santo Amaro, né. Então, eu fiquei trabalhando, né, qual que era o objetivo do meu doutorado, era realmente fazer um aprimoramento das metodologias de cálculo, né, de modelagem de pistões pelo método dos elementos finitos, né, então, era introduzir plasticidade, introduzir toda a verificação de toda a modelagem de transiente térmico, né, e envolveu também uma parte de estudo de evolução de métodos de contato, né, estratégias porque tinha também uma parte muito grande de materiais, né, se pensar alumínio a uma temperatura aí acima de 400 graus, né, a gente tinha o grande, eram pistões de alumínio, né, tinha que trabalhar com pistões de alumínio, então, um material estava muito no seu limite, já com problema de relaxação, né, então tinha que levar em consideração todos esses fenômenos, e cálculo de vida, né, então foram 4 anos aí de dedicação a desenvolver uma metodologia, tanto para pistões Otto, né, que são, como para pistões diesel, né, que tem carregamentos bem diferentes, térmicos e mecânicos. Então, a primeira fase, os primeiros 2 anos eu me dediquei a pistões Otto, e os 2 últimos anos eu me dediquei a pistões diesel. E ao concluir daí o doutorado, né, obviamente veio um convite que já era esperado, né, de ir trabalhar no Metal Leve, né, dentro do departamento de simulação numérica, até para que não se perdesse todo o desenvolvimento que tinha sido feito,
né? Esse trabalho foi feito uma equipe, assim, ou foi você mesmo? O trabalho foi Que é um tema extenso que basicamente você desenvolveu, sozinha, né? né? É bastante coisa, né? O trabalho foi basicamente sozinha. Eu tinha algum suporte de uns engenheiros da Metal Leve bem no início, né? Eu me lembro da participação do Roberto Nigro, né? Que hoje já faz mais de 20 anos que o Nigro foi embora para os Estados Unidos trabalhar lá. Foi até a época que eu estava começando o doutorado que ele saiu da Metal Leve para ir trabalhar também na área de modelagem, mas numa outra empresa nos Estados Unidos. Então, eles deram um pontapé inicial, assim, para me ajudar a entender até o problema físico, né? Porque a minha grande dificuldade no começo era entender a modelagem de pistões, até porque eu era engenheira civil, né? Eu nunca tinha visto um pistão na minha vida. Então, né, compreender toda. Então, foi assim: teve um mundo novo aí para ser descoberto de combustão, como que se processava isso, toda a história de mecanismo, né? Então, foi bastante interessante. Eu acho que teve aí uma guinada muito grande, né, de direção, né, de aplicação, mas chega uma hora que, assim, eu percebi que eu era, na verdade, engenheira de estruturas, né, e qualquer coisa que tivesse que ter tensões e deformações fazia parte da minha vida e do meu interesse, né, e foi muito bom, e aí eu acabei, quer dizer, naturalmente, saindo do doutorado, né, na verdade, eu acabei indo trabalhar na Metal Leve um ano antes de acabar o doutorado, porque eu me casei no meio do doutorado, então a minha filha nasceu no meio do meu doutorado, né? Então eu atrasei, em vez de fazer o doutorado em 4 anos, eu acabei fazendo o doutorado em 5 anos. E quando a minha bolsa, então, de doutorado acabou, eu comecei a trabalhar na Metal Leve, eu comecei a ter a jornada dupla de terminar o doutorado e trabalhar na Metal Leve, né? E aí, quando eu terminei, eu fiquei só trabalhando lá, e aí você começa a mudar um pouco de área também, porque, assim, deixa de trabalhar só com pistões e começa a trabalhar com outros componentes e vai entrando numa outra realidade, né? Então, eu acho que é aquela coisa de estar sempre ali se renovando, né? Foi muito, muito bom mesmo. Estela, e como você entrou, como eu falei no início ali, a Mali, Metal Leve, né, sempre foi uma referência aqui da equipe de engenharia. Quando você entrou lá, como é que era organizado esse time de engenharia? Era um time, então, a gente trabalhava, né, existia um tech center, né, que foi, na verdade, esse tech center foi concebido pelo Dr. Mindlin, né, eu não o conheci, porque quando eu comecei o meu doutorado, a Mali já tinha comprado a Metal Leve, então a empresa, ela mantém o nome Mali Metal Leve. Né, acho que é 95, 96 que ele vendeu. Né? Isso. Ele começou na década de 60 e vendeu... Isso, e aí mas o Tech Center continuou existindo, né, ali em Santo Amaro, então existia um laboratório de motores, você imaginar um laboratório de motores com 10 dinamômetros, né, era maravilhoso, e ainda mais imaginando que aquilo foi criado na década de 80, né, nós tínhamos um time muito forte de desenvolvimento de materiais, né, muitos metalurgistas, né, porque a Mali faz também, a Metal Leve e Mali faziam bronzinas, então, desenvolvimento de materiais de bronzinas, tinha muitos engenheiros de materiais, muitos engenheiros metalúrgicos, o departamento de simulação era bastante grande, quando nós chegamos a ser quase 15 pessoas no departamento de simulação. Né? Quando eu entrei lá, só para fazer elementos finitos de pistões, nós éramos 6, né? Era grande, né? Um volume grande, eu acho que não era só também o tamanho, a gente acabava, até pelos recursos da época, demorando mais, né?
para fazer o trabalho que a gente fazia. Por exemplo, naquela época, nós levávamos 4 semanas para fazer uma simulação de um pistão Otto. E eram 4 semanas trabalhando pesado, tá? Não era, era no gás. Hoje, nós fazemos uma simulação de pistão Otto em 3 dias. Né? E com mais precisão do que naquela época. Né? A gente só deixou, assim, acabou... Não é só uma questão de máquina melhor, não é só questão de processamento, é também automatização. A gente foi automatizando grande parte dos processos repetitivos, né? E hoje a gente gasta o nosso tempo, quer dizer, a parte crucial ali é definir carregamentos, é conhecimento mesmo. A gente reduziu muito o serviço braçal e o serviço está bastante focado em aplicação de conhecimento, né? Então, isso foi muito interessante ver realmente a qualidade das pessoas, dos profissionais, né, e essa filosofia de desenvolvimento que a empresa tinha. Né? Aí nós nos mudamos há 15 anos atrás, né, em 2008, o Centro Tecnológico de Santo Amaro, ele foi transferido para Jundiaí, onde foi construído um edifício próprio, porque o que aconteceu foi que na venda da Metal Leve para a Mali, o terreno onde ficava o Tech Center não foi vendido junto com a empresa. Então, logo depois do período da aquisição, nós ficamos, aquele prédio deixou de ser próprio e passou a ser alugado. E a Mali, então, optou por construir um tech center novo num terreno próprio, né, numa área, até pela evolução da filosofia de sustentabilidade, ecologia, né, então foi feito a construção do centro tecnológico dentro de uma área ali na Serra do Japi, né, então uma área de preservação, onde 90% do terreno é mata preservada, né, e assim, as instalações realmente ficaram bastante modernas, né, foram levados os dinamômetros, instalados dinamômetros novos, câmara semianecoica, então assim, não é um prédio só bonito, né, ele é um prédio realmente que abriga, né, muitos laboratórios e muita tecnologia, né. Oi, Estela. A Mali, nesse estilo assim, de equipe de engenharia, me parece um pouquinho diferenciado. Não sei se você tem contato com outras empresas, assim, onde, então, existe um time de engenharia que tem um cuidado parecido com esse time de engenheiros, assim, ou não sei se você tem esse contato, assim. Então, eu acho que, assim, o nosso time, né, aqui, ele tem muitas peculiaridades, né, um deles eu acho que é a diversidade de produtos com os quais a gente trabalha, né, eu acho que isso que é o que exige mais da equipe, então a gente tem uma equipe que ficou reduzida, né, a mudança de São Paulo para Jundiaí fez com que a equipe se reduzisse, as crises consecutivas que vieram aí, 2009, foi uma crise muito grande, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que nos penalizou e diminuiu a equipe, mas a gente foi conseguindo manter uma equipe aí com experiência, né, e também foi tendo cuidado de renovar essa equipe, e treinando as pessoas jovens, né, então, hoje, eu sou uma das pessoas mais velhas lá do Tech Center de Jundiaí. Sim. Né, mas eu acho que o que nos diferencia é realmente essa diversidade, a gente trabalha com muitos produtos, muitas simulações, inclusive dentro da simulação, muitas simulações diferentes, né, então a gente trabalha não só com elementos finitos, mas trabalha com CFD, trabalha com EHL, com THL, está trabalhando agora com SPH, né,
Então, a gente está sempre se renovando, agora a gente está entrando bem forte na área de inteligência artificial, né, em aplicações de desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial para engenharia, principalmente para o nosso nicho, né, de mercado. Então, eu acho que a questão é essa, a gente está sempre se renovando, né, e tendo, isso nos diferencia até dos outros centros tecnológicos da Mali no mundo, né, porque, por exemplo, o meu departamento aqui do Brasil, ele é um dos únicos, né, ou talvez o único que trabalhe com uma gama tão grande de produtos. E a gente acaba concentrando todo o desenvolvimento, todo o suporte, né, grande parte, todo não, mas grande parte do suporte para a América do Sul aqui em Jundiaí. Uhum. Não, a minha questão foi no sentido de que, sempre que você já ouviu várias vezes, né, muito recorrente, essa questão da universidade, né, formar engenheiros e para empresa, existe uma desconexão, né, ou seja, um perfil, principalmente universidades públicas, que elas primam muito pelo ensino teórico, que eu acho fundamental, né, não, longe de mim fazer qualquer crítica, pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, as empresas, né, elas têm um perfil bastante imediatista, né? Ou seja, elas não, você tem que resolver um problema, né? Então, na verdade, que existe sempre uma certa dicotomia, um espaçamento, né? Entre essa questão da diversidade e a questão das empresas, né? O que eu sei da Mari, você está contando também, é que, na verdade, isso aí não existiu, né? Que existiu uma continuidade, até por uma questão de cultura da empresa, que eu sei que parece que desde o início houve um cuidado, uma preocupação muito grande com o nível dos engenheiros, né? E novamente, um engenheiro, aí você vai na universidade, como eles fizeram, né? Então, na verdade, vocês tiveram uma oportunidade, talvez não sei em que medida, né? Vocês não tiveram essa dificuldade de tentar cavar esse espaço, né? Dentro de uma empresa uma fábrica, né? Para colocar esse conhecimento de natureza teórica nesse sentido. Mas nesse sentido, assim, você está dentro de uma estrutura que me parece funciona muito bem, que é perfeita, mas que é bastante diferente, né, da média, né? Eu gostaria de escutar um pouquinho, porque eu sei que participa bastante de eventos, tal. Então, eu não sei se você encontra mais empresas como a Mali, né? Ou mais empresas onde existe, de fato, uma dificuldade maior para colocar esse conhecimento no dia a dia da empresa, né? Eu acho que, assim, o que mais diferencia a Mali é o fato de realmente a gente ter o centro tecnológico, né? Que normalmente o que as empresas têm é mais uma aplicação de suporte, né? Mas eu acho que nos últimos anos as empresas têm focado bastante nesses desenvolvimentos, né? Então, por exemplo, eu já vejo grupos como a Randon, né, com um centro tecnológico que realmente está fazendo coisas relevantes, né? A VEG mesmo é uma empresa muito interessante que faz muitas coisas interessantes. Me parece que as empresas no Brasil estão acordando para essa realidade de que a gente precisa investir em conhecimento, né, e que o retorno do conhecimento, né, você só vai ter lucro fazendo esse investimento em conhecimento, que isso vai causar um diferencial no final. Eu acho que isso está melhorando bastante. A gente já vê outras empresas como Bosch mesmo, com muitos desenvolvimentos, né? Acho que é bastante interessante ver isso, que a gente não via há, sei lá, 20 anos atrás, talvez. Mas aí você está falando de empresas gigantes, né? Que eles têm um pulmão bastante bom aí para poder investir nisso aí, né? São empresas grandes, mas é que assim, o desenvolvimento tecnológico, né, dependendo quando você sai da área só de computação e você entra realmente na área de testes, principalmente nessa área de motores, né, os custos são muito elevados, então realmente são empresas grandes que têm essa condição, né. O que eu acho que está começando a acontecer no Brasil é que
talvez alguns anos atrás as empresas simplesmente trouxessem os procedimentos prontos, e hoje a gente está começando a ver essas empresas desenvolvendo tecnologias aqui, né, principalmente com toda a história do etanol, né, mesmo atualmente com essa busca da eletrificação na Europa, o Brasil, né, Brasil, Índia, China, estão se tornando países para o desenvolvimento, para a continuidade do desenvolvimento dos motores a combustão, né. E eu não vejo essa filosofia com maus olhos, porque se você pensar que aqui no Brasil a gente tem um motor a combustão com biocombustíveis, né, e se a gente levar a fundo a discussão e botar na ponta do lápis o balanço de carbono, você vai ver que talvez usar um motor a combustão a etanol seja menos poluente na cadeia completa, né, se a gente pensar do poço ao cemitério, né, não só do poço à roda, a gente vai ver que o uso de biocombustíveis é uma alternativa realmente muito sustentável, né, e que realmente vai trazer desenvolvimento para todos esses países, né, que tem até por outro lado, uma dificuldade de desenvolvimento de infraestrutura para eletrificação, né, se a gente pensar em distribuição, não só na geração da energia elétrica, mas a distribuição dessa energia, né, distâncias longas, como que você vai trabalhar hoje, a gente ainda tem desafios tecnológicos em carregamento de veículos elétricos, baterias, e a gente ainda pode extrair muito desses biocombustíveis, né, a gente está muito longe de chegar no ótimo desses motores. Uhum. Assim, uma questão da conectada à indústria automotiva assim, que ao mesmo tempo que a gente constrói esse conhecimento que você está falando e que existe um trabalho bastante importante por trás, a gente não tem um carro nacional, quer dizer, ainda dependemos de multinacionais para fabricar, o que dá uma certa instabilidade, né? Que daqui a pouco elas recolhem as coisas e vão embora, né? Alguma coisa desse tipo, né? Mas como é que assim, uma empresa como a MAHLE, que é uma empresa sólida, trabalha assim, que daqui a pouco a GM vai embora, daqui a pouco a Ford fechou em São Bernardo, né? Essas estabilidades, assim, de alguma maneira, sente numa engenharia como vocês têm consolidada lá? Então, eu acho que, assim, na verdade, né, o que acontece no caso da MAHLE, né, que é uma autopeças, a gente fornece para diversas empresas, né, então a gente fornece para Ford, para Stellantis, para GM, e tanta, Renault, Peugeot, né, e o que acaba acontecendo, no caso da autopeça, tá, é que mesmo quando fecha uma automotiva, e aquele mercado vai ser absorvido por alguém, né, então a gente está fornecendo para esse alguém, né, e é o que eu te falo, a tecnologia a gente exporta muito também, né, a gente sofre, obviamente, com o mercado interno, né, quando o mercado está vendendo pouco veículo, quer dizer, é lógico que é preocupante, que é ruim, mas eu não vejo essa instabilidade de falar assim, não, porque os volumes de investimento, né, você não monta e desmonta uma montadora como um acampamento, né, quer dizer, são bilhões investidos, né, para você montar uma fábrica. Então, para você desmontar uma fábrica, não é uma decisão, é uma decisão realmente de estratégia de longo prazo da matriz, né, não é uma decisão assim digamos assim, tão flutuante, né? Tá. Uhum. Sim, sim. O Esther, e você lá, vocês conseguem manter hoje trabalhos com diversidade, assim, uma coisa... A gente, então, uma das dificuldades que a gente teve durante a pandemia, por exemplo, foi trabalhar com universidades, né? A gente parou durante um período de trabalhar com desenvolvimentos com universidade, mas agora a gente está retomando, né? Está retomando por alguns motivos, assim, eu acho que primeiro a necessidade de renovar,
né, necessidade de utilizar ideias novas, né, porque uma coisa que eu percebi, eu tive essa experiência, eu trabalhei com a Metal Leve fora da Metal Leve. Então, durante todo o período do meu doutorado, eu não estava influenciada pelos vícios de projeto da Metal Leve, né? Então, isso é fundamental quando a gente fala de inovação, né? É difícil você... Então, você passa o necessário, você tem o contato do necessário ali para passar o conhecimento, para passar demandas, para passar o que você precisa, mas você deixa o pesquisador livre, né, no seu habitat natural, para que ele possa desenvolver livremente. Então, eu acho que é importante a empresa ter contato com a universidade, com pesquisadores que estão lá dentro da universidade, é importante a empresa ter internos, né, então, ter, por exemplo, orientação de TCC, a gente está começando a pensar agora em linhas de trabalhar com mestrados, doutorados, dentro de linhas de áreas de pesquisa de interesse, né? Por quê? Porque o funcionário, né, o engenheiro dentro da empresa, ele não consegue o tempo necessário, né, para se dedicar a um mestrado e um doutorado, e dependendo do nível do que você precisa, do passo que você tem que dar, você realmente precisa dessa dedicação, né, de um convênio de pesquisa. A Mali hoje tem convênio de pesquisa, por exemplo, com a Unifei, né, a Mali tem uma empresa, uma fábrica grande em Itajubá, e tem um convênio, né, de pesquisa já de longa data, com a Unifei. A gente está iniciando também outros convênios de pesquisa com outras universidades, né, sempre buscando inovação, né, eu acho que inovação dos dois lados, é meio que o lema do MIT, né, Bring Together Industry and University, né, eu acho que é por aí. Essa é a universidade, a empresa sempre tem uns temas aí bastante interessantes, né? Mas é uma coisa que a Metal Leve, eu acho que a Mali, nesse ponto assim, de tecnologia, equacionou bastante bem, tem uma história bastante rica já nisso aí, tem um background aí que permite fluir esse tipo de trabalho aí. Minha experiência assim, é um pouquinho diferente, na verdade, às vezes você vai nas empresas e né, às vezes não tem engenheiro, né? Então existe uma outra situação que, de fato, você se fazer entender, você tem que criar praticamente um dialeto aí que você entender, né? E salve as graças, eu acho que talvez hoje, por isso que eu trabalho com elementos finos, com as imagens, né? Porque as pessoas veem as coisas, fica um pouquinho mais fácil. Estela, e você, e aqui a gente conversava em off, eu queria explorar um pouquinho, foi bastante interessado, eu gosto muito quando as pessoas diversificam as atividades, né? Trabalhei bastante tempo em história, gosto, né? Não sou um grande especialista, mas gosto bastante. E você, a certa altura da vida, achou que tinha o seu interesse sobre psicanálise, né? E você me contava aí que encontrou muitos, ficou espantado, que encontrou muitos engenheiros aí estudando psicanálise. Você poderia falar um pouquinho sobre isso aí para a gente, não? Assim, eu acho que assim, a psicanálise entrou na minha vida por acaso, né? Na verdade, por acaso não, como nada é por acaso. Hoje, há uns 13 anos atrás, a Mali resolveu proporcionar um curso de coach, né, para um grupo de engenheiros, né, e eu comecei a fazer o curso de coach, nem sabia que eu ia me interessar pela área, mas achei muito legal, e fui conversar com a pessoa que dava o curso, né, falei, olha, como é que faz para ser bom nisso, né, falei, olha, para você ser um bom coach, você tem que entender o ser humano, então seria bom você fazer o curso de psicanálise. Aí eu fui fazer o curso de psicanálise, na verdade, porque eu queria saber melhor como lidar com as pessoas, porque o objetivo daquele curso de coach era você lidar com as equipes, né? Só que aí eu entrei no curso, esqueci o coach.
E achei a psicanálise, né, maravilhosa, até porque a psicanálise, eu comecei a ver que a psicanálise é muito parecida com a engenharia, ela é muito organizada, né, muito, então, eu estudei psicanálise freudiana, né, então é uma coisa muito estruturada, e encontrei muitos engenheiros no curso de psicanálise, encontrei muitos psicanalistas engenheiros, e é incrível como aquela lógica que a gente aprendeu na faculdade nos ajuda no curso de psicanálise, né? O raciocínio lógico, a velocidade, porque eu acho que o grande quê de você conseguir ser um bom psicanalista não é só você saber toda a teoria, você tem que ter reações rápidas, porque a pessoa está te contando a coisa ali na sua frente, e você tem que linkar aquilo que ela está falando, né? Quer dizer, diagnosticar, enquadrar na situação e reagir. Você tem que dar uma resposta verbal para essa pessoa, né? Você não pode simplesmente ficar vendo a pessoa ali chorando, desesperada, se lamentando da vida, e você não trazer alguma coisa efetiva, né? E não só um consolo. Um psicanalista não está lá para consolar ninguém, ele está lá para fazer com que a pessoa reveja pontos e elabore traumas, né? Ou mesmo valores. Então, por isso que eu acho que grande parte dos psicanalistas engenheiros, eles acabam tendo um sucesso muito grande, né? Muito êxito nos seus trabalhos. Eu acho que por essa velocidade, né, de capacidade de raciocínio, de elencar coisas ao mesmo tempo, né, e de conseguir ver, talvez, a psicanálise de uma forma tão estruturada, né, porque a gente se acostumou com essa visão estruturada. Esse processo deles, você fala deles das corporações mesmo, como gerente, como administrador? Olha, na verdade, os engenheiros que eu conheci, né, dentro da psicanálise, eu conheci dentro do curso de psicanálise e aí dentro de clínicas, né, porque daí você acaba conhecendo, você acaba entrando em clínica e acaba descobrindo que fulano esse engenheiro, aquele engenheiro, e muitas pessoas até levam junto, né, as duas carreiras. Eu conheço muito, na clínica onde eu trabalho mesmo, administrador da clínica, engenheiro civil também. Interessante. Então, é muito interessante. Uhum. E ajuda, eu acho que, assim, olhando, né, para o meu lado, me ajudou muito a compreender a reação das pessoas, né, me ajudou muito a trabalhar um pouco como motivar as pessoas, né? Então, realmente, no final das contas, aquela história de fazer a psicanálise, né, para me ajudar no coach da equipe, surtiu seu efeito. Sem dúvida, sem dúvida. O engenheiro acaba sendo interessante. Um dia eu estava conversando com um professor de história, que aliás ele é engenheiro, né, ele é professor de história hoje, né? E ele falava, a gente estava conversando sobre a formação dos engenheiros, na década de 60, na Poli, que existiam aulas de filosofia, né? Até professores das estruturas, né? E aí ele falava, não, ele comentando, não, mas é que o engenheiro, é mais fácil o engenheiro aprender filosofia que um filósofo aprender engenharia, né? Passou, bom, e aí eu nem vou falar dos bancos que adoram os engenheiros, né? Agora você está me falando que os psicólogos também, quer dizer, eu acho que a gente tem que expandir mais a nossa área de atuação, porque na verdade está faltando vaga para engenheiro, a gente pode com tantas habilidades, né? Então, eu acho. Mas, de fato, é interessante. Eu convivo bastante com pessoas na área de história e tem algumas qualidades do engenheiro. Tem outras tantas que eu padeci, né? Aquela coisa do engenheiro que é cartesiano, que é muito racional e que tem uma série de questões que eles têm razão em muitas partes, né? Mas a organização é uma coisa fundamental, né? A disciplina também é uma coisa bastante interessante, né? E essa lógica que você está falando, de fato, ela é bastante importante em qualquer área do conhecimento, né? Estela, a gente está encaminhando, não quero tomar o teu tempo mais, aí eu, em geral, deixo as pessoas à vontade para falar alguns minutos, alguma coisa que você acha que você gostaria de falar, né? Evidentemente que o tempo nosso é curto, né? Mas eu te deixaria à vontade para dar uma mensagem final aí, por favor.
Eu gostaria de, né, já que você tocou no assunto aí de toda essa questão das mulheres na engenharia, né, eu gostaria de deixar a mensagem de que, assim, a engenharia é para todos, né, e que eu gostaria de ver, né, uma engenharia sem diferenciação, não só entre homens e mulheres, mas não interessa, né, qual a escolha sexual de cada um. Eu acho que a engenharia hoje evoluiu muito, é um campo para todas as pessoas, né, e talvez, quando as pessoas questionam qual é a profissão do futuro, e eu vejo que a engenharia talvez seja uma das profissões que mais se perpetua, né, e que mais vai se perpetuar, porque nós desenvolvemos as tecnologias, né, e a gente se reinventa todo dia. E eu acho que também diria isso, a engenharia não para nunca, e a gente dentro da engenharia não pode parar. Né? Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, sempre indo atrás de novidades, né? Na formação de equipes, trabalhar com equipes multidisciplinares, multietária, né? Eu acho que o enriquecimento de uma equipe com várias faixas etárias, né, é uma dinâmica muito interessante. Eu tenho essa experiência lá na Malha, a gente trabalha, eu sou uma das mais velhas, mas da minha idade até os recém-formados, né, a gente consegue ali trabalhar numa equipe de igual para igual, em que todo mundo está contribuindo, todo mundo está de mão dada, né, e isso é muito motivador. Então, eu vejo, assim, um panorama, né, um horizonte maravilhoso pela frente para todas as engenharias, né? A gente tem muita coisa para criar. Há uma semana atrás, eu estava até falando para um executivo da Mali que veio conhecer o nosso Tech Center, né? Falei para ele, olha, ele perguntou para mim qual é o limite? Qual é o limite da simulação? Falei para ele, a simulação não tem limites, porque a gente sempre vai poder melhorar, a gente dentro da indústria sempre vai poder inserir coisas novas, e a universidade sempre vai poder estar desenvolvendo coisas novas para nos alimentar. Então, nós não temos limite, a gente está muito longe do limite, né? Quando as pessoas acham que, não, a inteligência artificial vai substituir o engenheiro. Não, a gente vai precisar de muito mais coisas, a gente vai precisar de uma inteligência artificial melhor ainda. E quem vai desenvolvê-la é o engenheiro. Sem dúvida, sem dúvida. Tá ótimo. Estela, agradeço muito a tua participação aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades aí para conversar. E, por favor, sempre fique à vontade, a gente está sempre disponível também. Eu sei que você não comentou, mas você já falou para mim que tem um grupo de WhatsApp só de mulheres engenheiras, né? Você estava comentando. Eu tenho um grupo, né, que foi até uma amiga minha, ela é engenheira civil, mas ela é minha amiga de colégio, né? A gente se conheceu na primeira série, lá do ensino fundamental, né? E ela me colocou nesse grupo, né? Um grupo que chama-se Engenheiras Maravilhosas, né? E realmente existem engenheiras maravilhosas lá naquele grupo, né? Um grupo de centenas de engenheiras Centenas, e são brilhantes. Eu diria que são, assim, cada uma que entra, conta um pouco da sua história, né? E aí você fala assim, caramba, quando você acha que a tua história foi difícil, você fala, tem gente que né, persistente, é realmente admirável, né? Então, eu acho que incentivar isso. Eu não gosto muito dessa coisa de você falar, só mulheres. Não. Para mim, né, principalmente depois que eu virei psicanalista, eu olho o ser humano como ser humano. Então, não me interessa o que ele veste, o que ele escolhe, não me interessa simplesmente que eu tenho um homo sapiens na minha frente, que tem sentimentos,
que tem desejos e que tem sonhos, né? E o engenheiro talvez seja uma das profissões que mais nos permite sonhar. Então, vamos continuar sonhando na engenharia. Tomara, tomara. Sua mensagem sempre bastante otimista, eu gostei bastante, viu? Tá, Que Estela, bom! Estela, mais uma vez obrigado aí, tá? E um grande abraço para você, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, Renato. Muito obrigada.